Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versos 5 a 8. Mateus capítulo 8, versos 5 a 8, está escrito: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu criado será curado. O tema da mensagem: como receber um milagre hoje. Quantos aqui precisam de um milagre? É hoje, essa noite. Todos nós. Então preste atenção, porque eu creio que hoje Deus vai liberar grandes bênçãos, e você está no melhor lugar. O centurião romano era um homem que tinha no comando dele 100 soldados. E o centurião romano era um homem da elite, era um homem das forças especiais, um homem versado nas batalhas, um homem super treinado, que se tornou um líder, se tornou um centurião, seria hoje um capitão do exército. E este homem estava vivendo um momento trágico, um momento de choro, um momento de dor. A medicina desenganou o seu filho. Esse moço era um escravo, mas ele adotou como filho, e ele amava profundamente esse filho que ele adotou, que ele estava sofrendo, ele não tinha paz, alegria, a casa estava num luto, porque além dele estar coxo, era coxo, ele estava sofrendo horrivelmente. Provavelmente eram forças malignas que adentraram naquela casa e estavam trazendo luto, morte. E este homem é um homem que sempre foi confiado a ele em missões, ele cumpria, não tinha medo, enfrentava, era um soldado muito corajoso, destemido, um homem forte, um homem que não tinha adversidade, não tinha inimigos para ele, porque ele confiava no poder da espada. Agora ele se sente impotente diante de forças malignas que adentraram na sua casa, estavam assolando a sua casa, e ele não podia fazer nada, a medicina não podia fazer nada. Irmãos, preste atenção que o Senhor quer falar conosco. A nossa luta não é contra forças, não é contra carne e contra sangue, sim contra forças malignas, que muitas vezes vêm contra nós, com o objetivo de matar, roubar e destruir. E diante do espírito da morte, você é indefeso, você é impotente, você não pode fazer nada. Porque quando entra numa casa, o espírito da morte leva mesmo alguém da família. E a medicina, os homens, com todo o poder bélico, com todo o poder humano, capacidade humana, intelectual, não pode fazer nada. Mas esse homem ouviu falar dos feitos de Jesus, ouviu falar que onde Jesus passava havia milagres, prodígios e maravilhas, e Jesus estava em Cafarnaum, e aquele homem morava em Cafarnaum, ele era um soldado que ele estava como o comandante daquela região em Cafarnaum, e soube que Jesus estava passando pelas estradas de Cafarnaum, e este homem, ele deixou tudo de lado. A primeira verdade, esse homem deixou tudo de lado e foi em busca do seu milagre. Nós temos que deixar tudo de lado e buscar o Senhor. Esse homem saiu da zona de conforto e foi experimentar o desconforto, porque ele era um centurião romano, era odiado pelos judeus, e os romanos exerciam o domínio sobre Israel.
E os judeus odiavam os romanos, porque os romanos eram implacáveis. Eles crucificavam as pessoas, os homens que cometiam delitos, eles crucificavam e crucificavam nu. Era uma coisa terrível o sofrimento que eles impunham sobre os malfeitores. Então esses romanos não tinham misericórdia. Agora esse homem, ele se aproxima diante do Senhor. Ele deixou o seu trabalho, deixou a sua tarefa como um comandante, mas foi em busca do Senhor. E você nesta noite deixou tudo de lado e veio buscar o socorro do Senhor. Você deixou a preguiça, você deixou muitas coisas para fazer esta noite. Talvez você está muito cansado, mas você veio na casa do Senhor, você veio buscar a presença do Senhor, e o Senhor está aqui nesta noite. A Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, amado, nós temos que deixar as coisas de lado e buscar com intensidade o milagre de Deus, sair da zona de conforto, abrir mão muitas vezes dos prazeres transitórios, das distrações, e focar em Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor opera milagres. A tua palavra diz que o Senhor não nega bem aos que buscam, aos que clamam, Senhor. E nós temos que clamar, nós temos que orar com intensidade, porque eu não sei o tamanho do problema qual você está enfrentando, mas eu sei que Deus é o Todo-Poderoso. Deus é muito mais poderoso do que você imagina, e Ele não limita o que Ele pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Deus pode restaurar o teu casamento, Deus pode te curar nesta noite, Deus pode hoje extirpar o câncer, e o Senhor hoje quer repreender o espírito da morte que está assolando a sua vida, levando você à depressão, levando você a pensar em suicídio, tirar a vida. Mas a primeira verdade: deixa tudo de lado e busca o Senhor, sem preconceito, sem barreira, porque Deus não tem preconceito, Deus não tem barreira, Deus não vê a tua situação social. Vinde a mim todos que estão cansados, vinde a mim, buscar-me-eis e me achareis. Então hoje o Senhor diz para mim, para você: deixa tudo de lado e busque com intensidade, porque o milagre Deus tem para você, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele opera milagres hoje. Mas pastor, meu problema é tão grande, mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus é o Todo-Poderoso, e agindo Ele, quem impedirá? É Ele que dá a última palavra. Irmãos, contra demônios ninguém pode, ninguém tem poder. Nós não podemos nem resistir, ninguém, nenhum homem, com todo o poder bélico que existe de ponta na face da terra, ninguém pode impedir os demônios de agir, mas só Jesus pode. E o Senhor nos confiou a autoridade para nós resistir, para nós declararmos que o inimigo está subjugado, não tem poder. É no nome de Jesus. O que você ligar na terra é ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibido nos céus. Então eu vejo a segunda verdade, que o centurião chega até Jesus, se humilha diante do Senhor. O verso 6, Mateus capítulo 8, verso 6, que ele chega até o Senhor: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Ele se humilha diante do Senhor e ele faz o seu pedido: Senhor, meu filho está paralítico e está sofrendo horrivelmente, eu estou desesperado, eu estou aflito, eu não sei mais o que fazer, os médicos já disseram, não tem mais solução. Mas esse homem chega diante do Senhor, não impondo, não exercendo a sua autoridade como um soldado, como um oficial, mas ele se humilha diante do Rei Jesus. Irmãos,
1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, Ele vai te abençoar, Ele vai atender o teu pedido. Mas se humilhe diante do Senhor. Não fique querendo contabilizar, eu sou bacana, eu sou o famoso. Se humilhe diante do Senhor, porque grande é só Deus. E aquele homem era um capitão, era um homem poderoso. Ele poderia falar: eu estou dando uma ordem, vá até a minha casa e ponha as mãos sobre meu filho para ser curado. Mas ele chegou: Senhor, o meu filho a quem eu amo, em que dou a minha vida por ele, ele está horrivelmente sofrendo, está atormentado, a dor é tão grande, não tem nada que faça passar as dores horríveis. Eu não aguento de ver o sofrimento. Então eu vejo a segunda verdade, que esse homem se humilha diante do Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus. Tiago capítulo 4, verso 6 fala assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, que chega diante do Senhor. Senhor, não tem nada para te oferecer, mas eu confio na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua compaixão. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu sou um pagão, eu sou um romano, eu sou um homem discriminado pela sociedade judaica, mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Os homens rotulam a gente, tem preconceito e rejeita o nosso clamor. Mas Deus não rejeita o clamor dos filhos. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Essa é uma verdade absoluta. Não importa o que você fez, coisas horríveis que você já cometeu no passado. O que importa é que Deus perdoa. E Deus não te rejeita. E aquele que vier até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora, de maneira nenhuma Ele rejeitará. Mas esse homem, ele se humilha. Terceira verdade, Jesus viu o coração do centurião romano. Salmos 33, 18 fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam a sua misericórdia. Quem está esperando a misericórdia de Deus? Jesus é misericordioso. Jesus é misericordioso. Essa semana o Dario quase perdeu o cachorro, né, Dario? Levanta a mão. O cachorro dele, ele passou por alguns veterinário e disseram: não tem mais jeito, só dá uma injeção para o bichinho morrer, porque a situação é grave. E ele foi, acho que na quarto veterinário, aí pegou uma jovem, e aquela jovem demonstrou o amor pelo animal, uma pessoa que ama o animal, que ama bicho, e tratou o cachorro do meu irmão Dario como se fosse o cachorro dela, e deu maior atenção. E tinha tanta gente lá na fila de espera, lá também com seus bichinhos, mas ela deu toda a atenção, e deu o medicamento que precisava. E irmãos, e o Dario mobilizou muita gente para orar, até o pastor Rodney, eu e mais os outros para orar, intercedendo pelo cachorro, pelo Billy.
E o resultado, hoje o Billy está andando, está bem, glória a Deus, Deus fechou a sepultura do Billy, a misericórdia de Deus, porque Deus viu o coração do Dario, e Deus se compadeceu do cãozinho também. Então, irmãos, se Deus deu um sentimento para o animal, para amar as pessoas, para dar vida pelos seus donos, e a gente sofre por um bichinho, irmãos, imagina um filho, entre a vida e a morte, você esquece de tudo, e você fica focado, meu Deus, meu filho está morrendo. E hoje o Senhor fala para mim e para você, Jesus faz milagre hoje, e o milagre que Jesus tem para você é hoje. É hoje. Jesus, quantos creem que o Senhor está presente aqui nesta noite? E Ele atende a oração individual, Ele ouve o clamor, Ele ouve o clamor dos seus filhos que clamam ao Senhor dia e noite, embora pareça demorado. Então eu vejo aqui, ele clamou, ele solicitou o Senhor, o meu filho está à beira da morte. Agora, esse centurião pediu com fé, Senhor, ore pelo meu filho. A quinta verdade, Jesus responde prontamente ao clamor deste homem. O verso 7, e disse Jesus, eu irei curá-lo. Irmãos, aquele homem se aproximou de Jesus com fé, com amor, com compaixão pelo seu filho, e Jesus viu o coração daquele homem, Jesus viu humildade, Jesus viu amor e compaixão pelo aquele filho adotivo que ele adotou. Jesus viu o coração daquele homem, que ele não mandou um secretário, não mandou um soldado representar para ele não se expor, ele se expôs diante das pessoas e diante do Senhor, ele se humilhou e pediu com ousadia. É isso que o Senhor quer que você entenda, peça com ousadia. Esse homem, ele quando recebia missão, ele cumpria as missões quando era confiável, quando era confiado nas suas mãos. Agora ele entendeu, eu vou diante do general dos generais, eu vou pedir um favor, eu vou entrar com ousadia, eu não tenho mérito nenhum, mas eu vou com fé. É essa ousadia que o Senhor espera de cada um de nós. Não adianta você querer contabilizar, Senhor, será que eu mereço? Você não merece, mas é pelos méritos de Jesus. Jesus é misericórdia, Jesus se compadece de você, e os planos que o Senhor tem para você é de restauração, restituição. O que a pastora Mariana mencionou no começo do culto tem tudo a ver. O Senhor quer restituir o que o diabo está roubando da sua vida. Está roubando paz, alegria, roubando teus negócios, roubando teu marido, roubando tua esposa, roubando teu filho. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. E nesta noite o Senhor está destruindo pelo poder de Cristo Jesus. Irmãos, entenda essa verdade. Para Jesus ir na casa daquele homem, Jesus disse para aquele homem, eu vou na sua casa. Eu estou entendendo a gravidade do teu problema, eu vou deixar essa multidão, eu vou na sua casa. E quando Jesus fala desta maneira, cerimonialmente, era pecado Jesus entrar na casa de um pagão, de um gentil. Era contra as normas, os rituais judaicos. Um rabino não podia entrar na casa de um pagão. Mas Jesus fala, eu vou na sua casa.
Irmãos, o Senhor quebra qualquer protocolo para abençoar o seu filho. Irmãos, Deus te ama. Uma mãe, um pai faz o que tem que fazer para ver o filho bem, para ver o filho com saúde. Passa dias e dias e dias no hospital, acompanhando o filho até ele poder estar bom e voltar para casa. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de amor, Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que Ele não está nem aí para a multidão, que os religiosos vão pensar, vão achar. Cerimonialmente, Jesus vai se contaminar entrando na casa de um pagão, de um criminoso, de um homem que oprime o povo dele, mas Jesus, Ele não quer nem saber, porque o que nos promove é a fé, o que nos leva a agradar a Deus é a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé na palavra do Senhor, é a fé na pessoa de Cristo Jesus. É pela fé que Deus pode abrir essa porta que está trancado. As 7 chaves, Jesus arromba e abre essa porta. Jesus é aquele que transforma aquele coração de pedra num coração de carne. Mas clame ao Senhor, até você ouvir a voz do Senhor. Eu vou na sua casa, eu vou nos teus negócios, eu vou naquela questão, eu vou te dar vitória. Você tem que mover o coração de Deus. E aquele homem, ele fala: Senhor, não tem necessidade que o Senhor vá na minha casa. Irmão, qualquer um de nós, Jesus, vamos agora, vamos rápido. Não é verdade? Olha aqui, esse homem fala: Senhor, não tem necessidade que o Senhor vá até a minha casa, mas mande uma palavra, libera uma palavra. A Bíblia fala em Isaías 55:11, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Quando você ora a palavra, quando você invoca a palavra, irmãos, Deus tem um compromisso com esta palavra. Jeremias 1:12, Deus vela para cumprir a sua palavra, Ele vela. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra. Há milhares de promessas, e quando você ora as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Deus entra em ação, porque Deus tem caráter. Ele lá no céu está vendo o filhinho clamando: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, está escrito na tua palavra, e eu profetizo a tua palavra. Irmãos, Deus entra em ação. Deus manda seus anjos para atender o nosso clamor. Interessante quando a Bíblia fala o que ligamos aqui na terra. Irmãos, nós temos poder para acionar, para agir, para agitar o céu, porque o céu está à nossa disposição. Nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, este homem aqui, ele está como um intercessor, clamando pelo seu filho. Então, amados, creia que a tua oração, que você está intercedendo por alguém, para a tua família, por teu filho, por teus negócios, você está clamando. Jesus é advogado de defesa, e Ele é também justo juiz, Ele vai trazer a resposta. O que você ligar na terra, ligar no céu, Deus te dá autoridade para você proibir a ação do diabo, que entrou na tua casa para trazer luto, para trazer desgraça, depressão, morte, sofrimento. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para aniquilar, para desfazer todas as obras do diabo, e o Senhor nos deu essa autoridade. A autoridade libera a palavra. É mais fácil a gente acreditar: se Jesus botar a mão, se Jesus derramar o olhinho ungido, que veio de Israel, derramar o olhinho, aí vai acontecer. Você tem que crer na palavra, você tem que acreditar no poder da palavra.
no poder da palavra. Deus, Ele vela para cumprir a palavra. Ore. A melhor oração quando você ora a palavra, a oração mais eficaz. Romanos capítulo 8, ou melhor, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, libertará, quebrará os grilhões, as cadeias, todas as obras malignas. Conhecereis a verdade, você vai conhecer lendo a palavra, abstraindo promessas da palavra do Senhor e guardando no seu coração. E quando chegar o dia mau, você não vai ficar perturbado, angustiado, amedrontado, mas você vai orar a palavra, você vai ao encontro do inimigo, e ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir, porque o Senhor te deu poder e autoridade para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então eu vejo esse homem e diz: Senhor, não tem necessidade que o Senhor vá na minha casa, mas diga uma palavra, e eu sei que eu vou chegar na minha casa. O Senhor liberando a palavra, eu vou chegar na minha casa, o meu servo, o meu filho a quem eu amo, que é coxo, que está sofrendo horrivelmente, eu creio que vai ser curado, vai andar e vai ser livre desse sofrimento que está levando à morte. Irmãos, Jesus fala assim, eu creio, parafraseando: uau, eu não vi uma fé tão maravilhosa, tão gloriosa, uma fé tão tremenda como é deste homem, como desse gentil. E Jesus fala: gente, povo, ó seus religiosos, ó seus judeus, eu não vi em Israel uma fé como a deste homem. Irmãos, a Bíblia fala, 1 João 5,4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé baseado em Jesus e na sua palavra. Que você pode vencer o mundo, vencer Satanás, vencer a tua própria carne. É a sua fé em Jesus. Então eu vejo aqui que fé na palavra, diga uma palavra, porque eu sou um homem de autoridade, eu dou a ordem a um soldado, ele vai cumprir essa ordem, ele vai atender, ele vai cumprir a missão. Se eu digo ao meu criado, faça uma comida que eu quero, ele vai cumprir. A tua autoridade está acima da minha, está acima de Roma, está acima de todos os impérios do mundo. A tua autoridade é uma autoridade espiritual, é poderosa. Se o Senhor liberar uma palavra somente, é suficiente para mim, porque há muita gente que precisa de socorro. Eu não sou egoísta, o Senhor tem muita gente para atender. Então, Jesus, eu me contento com uma palavra. Oh, irmãos, qualquer um de nós, Senhor, vamos agora, que deixe esse povo aí que se dane. Irmãos, olha que homem, coração também misericordioso. Jesus, há muita gente necessitada, mas me contento com uma palavra. Que coisa linda, gente. E Jesus ficou maravilhado. Agora eu vejo, amados, para terminar, Jesus liberou a palavra. Mateus capítulo 8, verso 13. Jesus disse assim ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Você pode aplaudir o Senhor? Imediatamente, quando Jesus liberou a palavra, o espírito da morte que estava atormentando e levando à morte o filho daquele centurião,
sumiu, fugiu. E aquela casa que estava em luto, agora estava maravilhados. O que aconteceu? De uma hora para outra, o menino, o jovem está andando, e as dores, a opressão maligna sumiu. E quando chega o centurião, os criados vieram receber correndo, dar boa notícia: o teu filho, a quem você ama profundamente, está curado, ele está liberto, e ele está sarado. Que coisa tremenda. Eu quero concluir. Você veio buscar um milagre esta noite. Jesus diz para você nesta noite: vai, seja feito como você deseja. Vá para a sua casa e seja feito como você deseja, porque o Senhor conhece o teu problema, mas o Senhor diz: vá em paz, e você receba hoje o teu milagre. Amém.